Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, diretamente aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Hoje eu saí lá de São Paulo às 4h15 da manhã e depois de quase 13 horas de viagem, 1040 quilômetros rodados, cheguei aqui em Foz do Iguaçu. A ideia era dormir aqui hoje, mas como ainda são 10 para 5, eu vou atravessar a fronteira, vou dormir do lado argentino. Estou aqui na bonita cidade de Foz do Iguaçu, já tive a oportunidade de dormir algumas vezes aqui. Eu podia ter feito a carta verde aqui, tem bastante lugar que faz a carta verde, mas acabei fazendo pela internet. Já imprimi lá de casa mesmo, que o preço não estava diferente. Eu já poupo aí o tempo que eu teria que ficar esperando aqui para imprimir, para fazer, né? Para quem não sabe, a carta verde é um documento obrigatório para circular no Uruguai. Tanto no Uruguai quanto na Argentina e no Paraguai. Eles não pedem na fronteira, muitas vezes, né? Eles não pedem, mas é obrigatório. Eu tenho um pouco de pesos aqui que eu ganhei do Álvaro, lá de São Carlos. Obrigado aí, Álvaro. 19 mil pesos, que hoje dá uns 200 e poucos reais. Na época que ele me deu valia mais, mas como o peso desvalorizou. Automóveis e motos. Aqui é a parte da aduana do Brasil, né? Como essa aduana da Argentina não exige a saída feita no Brasil, eu não faço. Tem gente que para aqui, dá a saída na Polícia Federal do Brasil e depois a entrada na Argentina. Só que se você fizer isso, você vai ter que fazer a entrada novamente no Brasil quando você voltar. Aí, ó, fronteira Brasil-Argentina, Ponte Internacional Tancredo Neves, que é a metade da ponte pintada de verde e amarelo. O rio aqui. O pessoal que vem para Catarata do lado da Argentina vem por esse caminho também. Já tem que ver que fila que é essa. Se é para entrar na Argentina, o que é isso? Sei que moto não pega fila, parece. Pessoal, a fila que tá aqui, ó. Parece que tá assim porque hoje é sábado, né? O pessoal vai pra lá, pra Argentina, fazer o que eu não sei, mas tem bastante gente. Aí, ó. Ah. Tarde. Hasta Ushuaia. Não se carimba mais. Ai, ai, ai. Bom, o que eu fiz nessa fila aí? Eu reservei um hotel aqui em Puerto Iguaçu. Tá 1 quilômetro daqui. Vou lá me hospedar. São 5h50, né? 10 para 6 da noite. Onde é? É aqui, ó, no Petit. Aqui. Oi, tá tarde. Fiz uma reserva pelo Booking.
E tô hospedado aqui em Puerto Iguaçu. Saiu aqui por R$150, mas eu não esperava que fosse tão bacana. Olha o quartinho aqui, ó. E olha a visão aqui de fora. Piscina. Yeah. Será que um dia eu vou ser viajante profissional? Fiz tudo correndo. São 8 horas da manhã. Vamos pegar a estrada de novo. Não dá tempo nem de curtir o lugar. Mas é o que podemos fazer, né? Para poder atingir o objetivo. Então não adianta ficar choramingando. Ligar o spot aqui. Pronto, tô rastreado. Bom, pessoal, já amanheceu. Ontem eu saí aqui do hotel, esqueci de levar a câmera para gravar a ida lá no centro, para comprar o chip, para comer alguma coisa. Mas eu consegui comprar um chip da Claro, ele custou 100 pesos, né? Super barato. E aí você coloca o crédito que você quer para poder usar a internet. E já fiz isso. Agora a única coisa importante que falta realmente é fazer o câmbio para seguir viagem. O dia amanheceu muito bacana aqui, ó. Agora tomar um café da manhã e seguir viagem. Tchau! E bora lá! Muito legal essa cidade aqui de Puerto Iguaçu. Ontem eu comi umas empanadas aqui na esquina. Empanada argentina é muito boa. Aproveitar esse farol aqui, pessoal, e falar para vocês que quem quiser ajudar o canal pode se tornar membro, e como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal, inclusive os dessa viagem já estão todos disponíveis para os membros do canal. Essa aqui é a estrada que dá acesso às cataratas do Iguaçu, do lado argentino. Uma mata bem fechada, frio. Do reto aqui é a catarata. Essa é a Ruta Nacional 12. Gendarmeria Nacional. Bom dia. Bem? Graças. Bom, cheguei aqui a um YPF a 53 quilômetros de Puerto Iguaçu. Bom, aqui não faz câmbio, mas pelo menos eu enchi o tanque. Coloquei da aditivada, né? Saiu por 3.900 pesos, enchi o tanque.
na plaquinha não tá escrito. Ah, aqui ó, motos. A polícia. Onze horas da manhã, 250 quilômetros rodados. Olha que ponte bonita que tem aqui. Mais uma vez, dia espetacular aqui na Argentina. Céu azul. Olha o ciclista. Tá viajando. Acá hace cambio de efectivo? ¿Cambia efectivo acá? ¿De dólar o reales para pesos o no? Sí. ¿Sí? Real, dólar. ¿Cuánto es un real y cuántos pesos? 60 pesos. Y en dólar, En dólar sería 360 pesos cada dólar. cada dólar. Dá para cambiar 100 dólares? 100 dólares, sí. El blue. Hã? El Blue. 36. Gracias. Vai aí uma empanada. O câmbio do cartão aqui ficou acho que melhor do que o câmbio do efetivo. Ó, 905 pesos saiu 2 dólares e 45, o que convertemos em 13 reais no cartão de crédito. Acabei de olhar aqui no aplicativo. Bom, agora eu tô mais tranquilo, já fiz um pouco de câmbio e também agora sei que o do cartão de crédito vale a pena usar, pelo menos nessa época que eu tô. Agora que eu ainda quero rodar 700 quilômetros. Fechar o capa aqui, né? Eu só deixo aberto na hora que eu tô falando com vocês, depois eu fecho. Muito caminhão do Brasil. Aí, ó, Diadema, São Paulo. Parei aqui para abastecer, queria ter sido rápido, mas demorei pra caramba aqui, ó. Uma meia hora aqui no posto. Faltam mais 371, são 4 horas da tarde. É o Chaco argentino. Aqui é tão quente, olha o asfalto como que deforma. Que legal, mano. Gracias.
Esses postos de controle policial dá uma travada, viu? São 7h15 agora. Ainda faltam 60 quilômetros. E anoiteceu. Olha o céu laranja. Coisa linda de Deus. Ó. Agora chegar na cidade, procurar um hotel, que eu não pesquisei nada dessa cidade ainda. Se ela é grande, se ela é pequena, não sei, eu vou descobrir quando chegar aqui. Chama-se Gualeguaychú. Em português, pelo menos é assim. Bora lá, os quilômetros finais. Restam 57 ainda. Meta quase batida para o dia de hoje. Graças a Deus tudo bem até o momento. E quando chegar na cidade eu volto com vocês. E depois de 12 horas em cima da moto, 8 de la noche, 1043 quilômetros rodados, cheguei no objetivo, né, do destino de hoje. A última missão agora é procurar um lugar para dormir. Graças a Deus, mais uma meta vencida. Vou parar aqui no posto, dar uma olhada se tem um hotel. Parei ali no posto para abastecer. Aí já teve um argentino que veio falar comigo, já me indicou aqui onde tem um hotel. Um outro senhor veio preocupado, perguntando se eu ia para Buenos Aires para não ir com esta moto, porque é muito perigoso. Aí eu falei, sim, eu tô sabendo que tá perigoso em Buenos Aires, eu sou de São Paulo. E no posto antes desse daqui que eu abasteci, eu fui colocar a moto no cavalete central, eu peguei de mau jeito, eu abri o punho, tá doendo pra caramba. Ai, vamos ver quanto que tá a habitação. Hola. Bem, ¿tiene habitación? ¿Para cuántos? Uno só? Para uno solo. ¿Por esta noche? Oi? ¿Por esta noche? Sí. Sí, tengo una disponible. Quanto custa? 5.000 pesos la noche, desayuno incluido. Sí. ¿Tiene estacionamiento para ¿Tiene moto? estacionamiento? Sí. Sí. ¿Puede querer? E devidamente hospedado, agora tomar um banho, comer alguma coisa e descansar, que amanhã tem mais outra tocada de mais de 1000 quilômetros, pessoal. É uma maratona esses primeiros dias aqui dessa viagem, mas tudo tem um propósito, né? Então vamos aí cumprir aí o protocolo para tentar concluir essa viagem com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @THNoronha, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!